Hoje a gente vai mergulhar aqui no universo de modelos de dados com o Yang. Vamos comparar três abordagens que a gente precisa dominar para entender como ele funciona. A abordagem nativa com o IETF e com o OpenConfig. Vamos pensar em uma situação que acontece o tempo inteiro. Quem nunca aqui digitou um comando que parecia fazer todo sentido, ou um comando qualquer no roteador, como configurar ali uma velocidade numa interface e o sistema dá erro? A pergunta aqui é por que deu erro? O que está ali por trás dos panos, decidindo o que é válido e o que não é? A resposta é que existe uma espécie ali de livro de regras que define uma estrutura para cada um dos parâmetros, cada um dos valores que são possíveis para aquele equipamento e para o que ele foi programado para entender. Esse livro de regras é o Yang e é a tecnologia por trás da automação das redes modernas. O Yang ele é definido pelo IETF e é essa linguagem que a gente usa para escrever esses livros de regras. Mas é importante a gente entender com atenção aqui, o Yang ele não é a configuração em si, ele é a planta, ele é o esquema que vai definir a estrutura do que a gente pode receber. Ele diz aqui para a gente quais são os dados que são permitidos, o tipo de dado que ele tem que ser e as restrições. Por exemplo, a gente vai passar o dado de uma interface, tem que ser contido entre esses valores, tem que ser um número inteiro, não pode ser um número negativo. Aqui a gente adiciona restrição, e qual o tipo de dado, como a gente espera receber no nosso formato de dado quando ele for ser serializado. Para ficar mais fácil, vamos pensar no modelo de dados aqui para uma pessoa. O modelo, então, vai definir os campos, como, por exemplo, uma pessoa tem que ter idade, ela tem que ter altura, ele vai dizer, vai especificar que a idade tem que ser um número e que esse número não pode ser negativo. Então, dessa mesma forma, o modelo para uma interface de rede, por exemplo, vai definir que o campo de velocidade só aceita valor específico como 100 mega, 1 giga, 10 giga, e não pode aceitar um número maluco ali, como por exemplo pi. Então, o ponto é esse. O modelo do Yang, ele cria um contrato, um acordo ali, que uma máquina consegue ler, entender como que o equipamento funciona e como que a gente vai interagir com ela. E aí, claro, nem todo livro de regra é escrito do mesmo jeito. E no mundo do Yang, a gente tem duas filosofias ali, duas metodologias que trazem um dilema para a gente. É uma escolha, por exemplo, de a gente ter o poder máximo sobre um equipamento, ou a gente ter a flexibilidade da gente gerenciar vários fornecedores diferentes utilizando o mesmo modelo. Então, essa metodologia, ela se ramifica com os modelos nativos, como aqui o da Cisco, que vão dar acesso a exatamente cada detalhe, cada recurso proprietário do equipamento. Já os outros modelos neutros, eles vão abrir mão desses detalhes em troca de uma portabilidade universal, ou seja, o mesmo código, o mesmo modelo vai funcionar na Cisco, na Juniper, na Arista. E essa divisão é o que leva a gente aos três principais modelos, principais sabores que a gente encontra por aí. Então, vamos dar uma olhada em cada um sobre o Cisco Native, o IETF e o OpenConfig. Então, primeiro, o modelo nativo. A gente vai pensar nele como se ele fosse um espelho perfeito aqui da nossa CLI. Absolutamente tudo que dá para a gente fazer pela linha de comando vai estar disponível nesse modelo, ou seja, é o pacote completo, mas ele só vai funcionar com todas essas ferramentas para o dispositivo, para o fornecedor ao qual ele pertence. Depois disso, vai vir o IETF. E esse aqui é o padrão da indústria, que ele é focado no básico, no essencial. Ou seja, ele vai modelar as configurações fundamentais ali, como endereço de IP, descrição de uma interface, ou as coisas que devem funcionar em qualquer equipamento de qualquer fabricante. Então, o que ele é? Ele é o arroz com feijão, aquela parte que todo mundo entende que todos os fabricantes devem ter dentro dos seus equipamentos. E por último, a gente tem o OpenConfig. Aqui no OpenConfig, ele também é neutro, tá? Como o IETF. Mas o foco dele, a obsessão dele é outra, é telemetria, são os dados operacionais. A ideia é que a gente pense, por exemplo, nos counters dos pacotes, nos erros, na utilização de CPU. Ele foi feito para dar uma visão para a gente super detalhada do que está acontecendo no equipamento em tempo real. Tá, mas então por que a gente teria dois modelos neutros? E a resposta aqui é a origem e na velocidade de cada um. O IETF ele é o órgão oficial, formal, que é focado em criar um consenso, tá? Que, naturalmente, é um processo muito mais lento. E o OpenConfig ele nasceu ali da necessidade dos hyperscales das empresas gigantes como o Google. Essas empresas elas têm uma rede enorme, elas têm
equipamento de tudo que é fabricante e elas têm necessidade de velocidade, elas não podem esperar. Tá, então, com essas três opções, como que a gente escolhe a ferramenta certa para o nosso trabalho? É um processo até que simples, tá? Que eu sigo de 3 passos. Primeiro, a gente precisa entender o ambiente. Tá? É uma rede que só tem um fabricante, é uma rede que tem uma salada de fruta. Segundo, qual que é o nosso objetivo? É só configurar, o que a gente precisa é monitorar para valer. Então, com essas respostas na nossa mão, a escolha fica mais fácil, mais clara. Então, resumindo, o ambiente é 100% Cisco e precisa de um recurso específico, a gente vai com nativo sem medo. A rede tem muitos fabricantes e a portabilidade para fazer o básico é mais importante? A gente vai utilizar o IETF. Agora, se o foco é telemetria, extrair dados em tempo real, para a gente tomar as decisões, aí a gente vai escolher o OpenConfig. Então, só um último lembrete aqui, que é super importante. O Yang é um mapa, né? É o nosso modelo. Ele define o quê? Ou seja, a estrutura dos dados. Ele não define como que esses dados vão e voltam. Para isso, a gente precisa dos protocolos ali, como o NetConf e o RESTConf, que são os veículos que utilizam esse mapa do Yang para comunicar de verdade com os equipamentos. Obrigado aí por acompanhar essa aula, essa análise. Espero que tenha sido informativo e até a aula seguinte.